Vamos louvá-lo com a sua palavra, Salmo 119, do versículo 105 ao 112. Iniciando hoje um novo parágrafo, Salmo 119, dos 105 ao 112. Então, é assim que nós nos enchemos com o Espírito Santo. Paulo diz em Efésios, capítulo 5, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando de todo o coração hinos e cânticos espirituais, e dando por tudo graças a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aprenderam isso? Diga 3 coisas. Diga aí 3 coisas. Diz aí 3 palavrinhas só. Primeira, diga, falando com salmos. Vamos fazer isso agora. Segunda, diga, cantando ao Senhor. Mas tem que ser de todo o... E terceira, dando graças. Pelo quê? Por tudo. A nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Paulo disse que nós ficamos cheios, que nós nos enchemos com o Espírito Santo. Então, encha-se com o Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo, Senhor, enche-me. Sabe por que o Espírito Santo não enche muita gente? Porque elas já estão cheias. Elas estão cheias de si mesmas. Elas estão cheias das próprias ideias, dos próprios sentimentos, dos próprios prazeres, dos próprios hobbies, das próprios afazeres, dos próprios passatempos, dos próprios entretenimentos. Não dá para encher mais nada. Se o copo já está cheio, não dá para encher com mais nada. Para se encher do Espírito Santo, você tem que se esvaziar de todas essas porcarias aí, para ele te encher. Quer ser cheio do Espírito Santo? É assim, enchei-vos do Espírito, é desse jeito. Então, para ficarmos cheios do Espírito Santo, vamos salmodiar juntos. Salmo 119, 105 a 112, todos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. E induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo parágrafo no Salmo 119. E o primeiro versículo será o versículo de número 105, que chama a palavra de Deus pelo seu nome próprio. Diga palavra. Mais forte aí, palavra. Glória a Deus. Muitas pessoas criaram um costume que vem desde a antiguidade, de que uma palavra de uma pessoa tem que ser uma palavra de honra. E antigamente, né, hoje nem tanto, mas antigamente, até as pessoas quando falavam algo sério para os outros, assim, ó, palavra de honra, hein? Palavra de honra. E eram respeitados na terra os homens que cumpriam com a sua palavra.
os homens que eram verdadeiros na sua palavra. Tudo isso foi na idade passada, né, que foi a idade moderna. Até a idade moderna isso ainda durou. Mas nós já passamos, desde antes da virada do século para cá, estávamos nessa passagem. E agora nós passamos completamente para a idade pós-moderna. E essa idade pós-moderna é a idade da desconstrução, onde certos valores e princípios que foram construídos foram destruídos, estão agora desconstruídos, estão agora destruídos. E é por isso que hoje em dia não tem mais o valor da palavra. Não tem mais ninguém aí dizendo palavra de honra. Toda palavra de homens hoje é digna de total desconfiança e não de confiança. Mas fulano deu a sua palavra, e isso hoje não vale nada na sociedade, no mundo, na humanidade. Só que o que muita gente ignora é que isso não acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo a mesma de ontem, de hoje e de sempre. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela continua sendo a mesma palavra, palavra eterna. Só tu tens palavras de vida eterna, disse Pedro para Jesus. A palavra de Deus continua sempre sendo viva e eficaz. A palavra de Deus continua sendo soberana. A palavra de Deus continua sendo absoluta. Ela não é relativa a situações, a pessoas ou a tempos, não. Ela é absoluta para todas as situações, para todas as pessoas, para todos os tempos. A palavra de Deus é válida sobre todo mundo, não importa a idade. A palavra de Deus vale para todo mundo, não importa a idade. Às vezes eu percebo aqui, que as crianças na salinha, gostam de ficar na salinha, e quando vão crescendo, elas resistem um pouco de vir para cá, sentar aqui como hoje estão sentados aqui. Elas resistem um pouco de vir para cá, porque parece que para elas estar aqui é chato. Para elas estar aqui não é uma coisa legal. Para elas estarem sentadas aqui, elas vão ficar dispersas, não vão prestar atenção, porque não é uma coisa que chame a atenção delas. Mas essa palavra vai julgar essas crianças. Essa palavra vai julgar esses adolescentes. A palavra não tem idade. A palavra não é para pessoas mais velhas. A palavra é para todos. A palavra é para todos. Desde que a criança nasceu, ela foi apresentada aqui pela palavra, para ser criada na palavra, para ser criada na palavra. Isso acontece um pouco com as crianças, culpa dos pais, que não ensinam palavra para os seus filhos em casa, só dão telas e diversões. Aí chega aqui também eles vão querer só tela e diversão, não vai querer sentar aí e ouvir uma palavra. Toda criança, vamos supor uma criança que já está indo aí da infância para a adolescência, da infância para a adolescência, vamos supor assim, vamos colocar uma idade aqui de 10 anos, Vamos colocar aqui uma idade de 10 anos. Benício Gregório tem quantos anos? Já tem 11. Benício Gregório tem 11. Benício Gregório tem 11 anos. Murilo tem quantos? 11 também? 11 também. Gabriela não vou nem perguntar, porque ela já está mais velha. Então, já de 10 anos, Meninos de 10 anos, quantas horas vocês ficam sentados na sala de aula aprendendo matemática, português, inglês, geografia, história? Já ficam sentados na sala de aula aprendendo? Olha, Benício falando para mim aqui. 6 horas sentados na sala de aula. Pode ficar aqui sentado?
8 horas, tem dia que é 8 horas, ela fala aqui, tem dia que é 8 horas. Já podem ficar lá sentado, aprendendo alguma coisa, escrevendo e anotando. Mas aí quando chega na igreja, não, eu quero ficar na salinha, eu quero ficar na salinha, eu quero ficar na salinha. Cresce, menino. Entendeu? Se na escola você pode ficar 6, 8 horas estudando, sentado lá, estudando coisas que são para a terra, que são para a sua vida na terra. Aqui você vai ficar alguns minutos assentado aprendendo coisas que são para a sua vida eterna. Que são para a sua vida eterna. Porque você vai viver eternamente. Só que para viver eternamente, só vai ter, depois que esse mundo aqui acabar, só vai ter 2 lugares para viver eternamente. Ou no lago de fogo e de enxofre, com Satanás e os demônios, vai estar bem acompanhado, hein? Esse povo no lago de fogo e de enxofre vão também acompanhados, hein? Satanás e os demônios com eles por toda a eternidade. Ou no céu com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Olha, não vai para o céu quem é bonzinho, não, tá? Tem gente que pensa, quem é bonzinho é que vai para o céu. Não, não é quem é bonzinho que vai para o céu, não. Quem vai para o céu é aquele que é santificado na palavra, que reconheceu que é ruinzinho e precisa ser santificado, e a única coisa que santifica é a palavra. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Fugir da palavra é fugir de Deus. Evitar a palavra é evitar Deus. Aí acontece alguma coisa lá na frente que você precisa de Deus e você não tem Deus, porque você fugiu dele o tempo todo. Quando estava bem, você fugiu dele o tempo todo. Quando estava bem, você não buscou ele porque não interessava. Interessava o tablet, interessava o celular, interessava as redes sociais, interessava os amiguinhos e as amiguinhas, interessava as festinhas e assim por diante, quando você estava bem. Mas quando alguma coisa acontecer, sério, você precisa de Deus, aí você não tem, porque quando estava bem, você não buscava. Quando estava bem, você não buscava. Então, nós estamos aqui nessa terra para pessoas, isso é válido para pessoas de todas as idades, buscarem a Deus. Sobre matemática, você vai achar no livro de matemática. Sobre geografia, você vai achar no livro de geografia. Sobre história, você vai achar no livro de história. Sobre biologia, você vai achar no livro de biologia. Mas sobre Deus, você vai achar aqui, na Bíblia Sagrada. É na palavra de Deus que você vai achá-lo. E buscar-me-eis e me achareis. Moisés achou Deus na palavra. A sarça ardendo era uma simbologia que Deus deu a ele da palavra. E quando ele veio para enxergar lá dentro da palavra, dentro da sarça, dentro da palavra, foi que Deus falou com ele e Deus deu a ele, a missão da sua vida. O que Deus queria dele na sua vida. Deus quer muito, não é alguma coisa. Deus quer muito de cada um de nós. E nós vamos aprender isso aqui, na palavra. Glória a Deus. Muito bem. Então, por isso que aqui nesse versículo de hoje, a palavra de Deus é chamada por esse nome, pelo nome de, diga de novo, palavra. Então nós lemos aí dos versículos 105 ao 112, o nosso versículo de hoje é o 105, está escrito ali, diga, conduta na palavra. O versículo de hoje vai falar sobre conduta. O que é conduta? É o jeito como eu vivo, é o jeito como eu me comporto, aonde quer que eu
onde quer que eu esteja. Eu lembro quando eu era criança, né, e a minha família ia visitar uma outra casa, uma outra família, né, minha mãe falava assim, olha bem como você vai se comportar lá na casa dos outros. Tá? Deus fala para nós assim, olha como você vai se comportar aqui no mundo dos outros. O mundo não é seu, o mundo é dos outros. O mundo não é dos filhos de Deus, o mundo é dos outros. Tem um salmo que diz, o céu é o céu do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos de Adão. Os filhos de Adão são os homens pecadores. Nós somos do céu. Jesus veio pregar e falou para as pessoas assim, né? Olha, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. A nossa casa é lá em cima. Aqui nós estamos na casa dos outros. E o Pai fala conosco, olha como você vai se comportar na casa dos outros. Aí quando eu me comportava mal na casa dos outros, minha mãe falava assim, você vai ver quando chegar lá em casa. Você vai ver quando chegar lá em casa. Você vai prestar contas para Jesus quando chegar na casa do Pai. Então, veja bem como você se comporta na casa dos outros, porque aqui você está na casa dos outros. Aqui você está em terra estranha, aqui não é a sua casa, aqui não é a sua terra. Filipenses 3:20 diz, a nossa pátria está no céu. A nossa casa é o que Jesus diz em João 14, a casa do Pai, há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Aqui não é, aqui estamos na casa dos outros. O mundo é a casa dos outros, não é a nossa casa. Se você achar que o mundo é a sua casa, é porque você não é de Deus e não tem Deus na sua vida. Aí você então ama o mundo e as coisas do mundo. 1 João 2, de 15 a 17, está escrito que quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. Deus não ama essa pessoa, é isso que significa, tá? Deus não ama essa pessoa. Se Deus ama os seus filhos, tá? Os seus filhos. Os outros, Deus está irado com eles. Eles são chamados na Bíblia de filhos da ira e não filhos do amor. Deus ama os seus filhos, tá? Que vão morar com Ele no céu. Enquanto esses filhos estão na terra, estão em casa alheia, na casa dos outros. Então, cuidado como você se comporta, porque do jeito que você se comportar, se você se comportar mal, as pessoas daqui vão dizer, puxa, esses aí são os filhos de Deus? Como os filhos de Deus são mal educados? Como os filhos de Deus se comportam mal? Aí você está dando um testemunho, um exemplo errado para todas as pessoas. Mas se você é de Deus e se comporta como quem é de Deus, aí o mundo vai te estranhar. Eles não fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Eles não gostam das mesmas músicas que nós gostamos. Eles não assistem as mesmas coisas que nós assistimos. Eles não frequentam os mesmos lugares que nós frequentamos, porque eles são diferentes. Eles são diferentes porque eles são de Deus. Quem é de Deus é diferente de quem não é de Deus, tá? E crianças aí, né, crianças, adolescentes, já encontram na escola muita gente diferente que não é de Deus, que não se comporta como quem não é de Deus. E então, como é que filhos de Deus devem se comportar? Como que os filhos de Deus devem se comportar? Como a Bíblia manda. Como a Bíblia manda. E como eu vou saber o que a Bíblia manda? Lendo todo dia. Lendo todo dia. Meditando todo dia. Meditando todo dia. Cada pai aqui da nossa congregação devia pegar os seus filhos, desde a mais tenra idade, e sentar em casa e falar assim, ó, lá na igreja você ficou na salinha e não ouviu a palavra que o pastor Edivaldo pregou. Então você vai sentar aqui comigo no sofá agora e prestar atenção em tudo que o pastor Edivaldo pregou lá na igreja, que você estava na salinha. Você precisa ouvir. O que eu estou pregando aqui não é para adultos só, é para todas as idades. A palavra de Deus é
para todas as idades. A mesma palavra para todas as idades, tá? De mamando a caducando. Desde a mais tenra idade até o mais idoso, é a mesma palavra. Deus não tem uma palavra diferente para a criança e outra para o idoso, para o mais velho. Não, é a mesma palavra que salva a todos. É a mesma palavra que cura a todos. É a mesma palavra que limpa a todos. É a mesma palavra que transforma a vida de todos. Todos precisam da palavra de Deus para ir para o céu. Sem palavra de Deus, esquece o céu, tá? Você vai para o inferno. Sem palavra de Deus, não adianta nada. Não adianta desculpinha que você é uma boa menina, que você é um bom menino, que você é uma pessoa boa. Deus não cai nessa história não, tá? Para o céu nós vamos por meio da palavra de Deus e só. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus falou com os pais: olha, a minha palavra tem que estar no teu coração e você tem que enfiar ela dentro da cabeça dos seus filhos. Colocar essa palavra dentro da cabeça dos seus filhos. Eu estou com dozinha do meu filho, que ele estudou tanto, eu vou levar ele para o parquinho, vou deixar ele brincar na internet, vou deixar ele brincar. Vai deixando ele para Satanás. Chama ele para a palavra. Quem vai para o céu, olha só, quem vai para o céu, a palavra não cansa. Para quem vai para o céu, a palavra descansa. Se você se cansa com a palavra, é porque você não é de Deus. Quem é de Deus, descansa com a palavra. Para quem vai para o céu, a palavra não é chata, enfadonha, cansativa, não. Não é entediante. Para quem vai para o céu, a palavra é um prazer. A palavra é um prazer. A palavra é uma alegria. Quem vai para o céu tem prazer na palavra. Quem não tem prazer na palavra, é porque não vai para o céu. É porque tem prazer em outras coisas, que não são nada, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quem tem prazer na palavra, vai para o céu. O homem que escreveu esse salmo aqui tem prazer na palavra. Lá no Salmo 1 ele diz que ele medita na palavra de dia e de noite. Já viu aqueles meninos, meninas também, mas principalmente meninos, fissurados no videogame, que não larga, videogame, passa uma fase, 2 fases, 3 fases, 1000 fases. Se você entrar na internet aí, tem bilhões de meninos jogando na internet 24 horas por dia. Já se descobriu até meninos que não saem da frente do computador porque estão fissurados naqueles videogames, jogando ali. E os pais deles, sabe o que tiveram que fazer com eles? Comprar fralda para colocar neles, porque eles não têm coragem de levantar dali nem para ir no banheiro. De tão vidrado que estão naquilo, sabe por quê? Porque gostam daquilo. Porque é naquilo que está o seu prazer, eles gostam daquilo, se tornou uma droga. Quando é um vício, é porque se tornou uma droga dentro dessa pessoa, que ela precisa disso, Quem ama a palavra de Deus não é uma droga e nem um vício, ela é o alimento da alma, o alimento que a alma precisa, para se alimentar dela todo dia. Isso é a palavra de Deus. Amém? O versículo 105, né, o homem que fez o salmo aqui, o salmista que compôs o salmo, ele disse para Deus assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Repitam. Aleluia. Muito bem. Do português aqui, na nossa tradução em português, os tradutores, eles só mudaram uma coisinha aqui do hebraico para o português. É que no hebraico
a palavra pé está no singular e a palavra caminho também está no singular, tá? No hebraico está escrito aí desse jeito aí, com essas letras que vocês estão vendo, letras em hebraico, tá? Ner, leragili, devarecha, veor, lenitivati. Vamos colocar com letras brasileiras, né? Letras portuguesas. Então, começa com duas palavrinhas assim, ó. Ner, leragili. Ner, leragili. Repitam. Aquela palavrinha ali, ner, N-E-I-U-R, tá? É lâmpada. Lâmpada. Em português é mais difícil, ó. Lâmpada. Uma palavra grande. Em hebraico é uma palavra fácil. Ner. Ner é lâmpada, tá bom? E depois do tracinho vem leragili. Fala leragili. Leragili, o le é para. E o ragil é pé, o meu pé. E o i, o último i que tem um acento lá é meu. Para o pé meu, lâmpada para o pé meu, então, lâmpada para o meu pé. Segunda palavrinha, diga, divareja. O divar ali, divar é palavra. E o erra, que termina, aquele K e o H, a gente pronuncia como ra. Aquele erra que termina é tua, palavra tua, tá? Então, lâmpada para o meu pé é a tua palavra. Agora, a penúltima palavrinha, diga, veor. Olha, a palavra ver é simplesmente e. E o or, o O e o R, tá? O e o R é a palavra luz. Luz em português, em hebraico é or, tá? Então, lâmpada é ner e luz é or, tá? Or. E luz, então, lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz, agora vem a última palavrinha, ó. Linetivati, repita. Linetivati, ó. Linetivati, quase todas as letras, né? O primeiro li é para e o netivati é caminho. Caminho, olha. Nós já vimos aqui nesse salmo 3 palavras em hebraico que é caminho. Derer é caminho, orha é caminho e netivati é caminho. Cada um tem um significado diferente, tá? E o i, no final, é meu caminho meu para o meu caminho. Então, lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, em português ficou assim, ó. Só passou do plural, os tradutores colocaram no plural, mas na verdade está no singular, tá? Ó, lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para o meu caminho. Repitam. Muito bem. Bom, em primeiro lugar está falando que a palavra de Deus é lâmpada e luz. O que significa ser lâmpada e ser luz? Essas palavras aí, lâmpada e luz, elas são uma metáfora, uma comparação que está sendo usada, tá? Uma comparação que está sendo usada. Se você entrar num quarto escuro, que está com a luz, a lâmpada apagada, você não enxerga nada que tem ali. Se você for andar naquele quarto escuro, especialmente se for um quarto que você não conhece, você vai tropeçar em alguma coisa que está ali. Você vai bater o pé ou o joelho, né? Você vai tropeçar em alguma coisa que está ali, porque você não sabe o que tem dentro daquele quarto, e não dá para ver porque está escuro. Aí você vai lá no interruptor,
liga a lâmpada, aí você enxerga tudo que está dentro daquele quarto. Aí você pode se desviar de algum móvel, pode se desviar de alguma coisa, pode encontrar alguma coisa que você precisa, porque você agora está enxergando, você está vendo porque tem luz. Agora aquele quarto não está mais escuro, aquele quarto está agora iluminado, clareou tudo. Presta atenção em mim aqui, ó. Esse quarto é a sua cabeça. É a sua cabeça. Esse quarto é a sua mente. E a única lâmpada que pode iluminar a sua mente é a palavra de Deus. A única luz que pode iluminar a sua mente é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a sua mente está no escuro. Sem a palavra de Deus, a sua mente está nas trevas. E sem a palavra de Deus, a sua mente está cheia de tranqueiras, que você fica tropeçando nelas na sua vida o tempo todo, porque é essa porcaria que está enchendo a sua mente. Quando a palavra de Deus entra na sua cabeça, como é que uma palavra entra na sua cabeça? Por meio do ensino, por meio do aprender. Quando você aprende a palavra, quando você recebe a palavra, você está recebendo luz, aí você vai ficando uma pessoa esclarecida. Minha mente foi clareada. Eu não entendia muita coisa, agora eu estou entendendo. Eu não entendia porque certas coisas aconteciam comigo, agora estou entendendo. Eu não entendia porque que eu sofria por causa de certas coisas, agora eu estou entendendo. E quando você entende, você sofre menos. O entendimento cura o sofrimento, sabia? Quando você entende, você para de sofrer, porque agora você está entendendo exatamente por que isso está acontecendo com você. E além de entender por que está acontecendo com você, você já sabe o que deve fazer a respeito. Você já sabe o que deve fazer, você já sabe qual é a solução, porque a palavra mostra tudo isso. A palavra mostra todas as soluções. A palavra mostra todos os porquês, por que você está passando por isso, e a palavra mostra todas as soluções, o que você tem que fazer diante de tudo que você passa, diante de tudo que você enfrenta. A pior coisa que existe num ser humano é passar por alguma situação e agora, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço com relação a isso. Por que você não sabe? Porque você não está esclarecido. Você não sabe porque ficou escuro. Você não sabe o que fazer. Você não está enxergando. Você precisa de luz para saber o que fazer. Você precisa da palavra na sua cabeça para você saber o que fazer. O que eu faço quando acontecer uma situação como essa no meu trabalho? O que eu faço quando acontecer uma situação difícil na minha escola? O que eu faço quando tiver uma situação difícil na minha casa? Coloca a palavra iluminando a sua mente, que ela vai te mostrar exatamente. A situação está assim por causa disso, e a única forma de sair dela é desse jeito. A palavra mostra o porquê da situação e a palavra mostra como resolver a situação. Sabe quem mais vai fazer isso por você? Nada, ninguém, lugar nenhum, nada, ninguém, lugar nenhum. É a palavra. Por isso Jesus disse, combinando com esse versículo aí do Salmo 109, versículo 105, combinando com esse versículo aí tem João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12, onde Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Repita comigo. Jesus disse assim, repita: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Repita só a primeira frase: eu sou a luz do mundo. Quando o salmista está dizendo aqui, que a palavra de Deus é lâmpada, que a palavra de Deus é luz, ele está reconhecendo que a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus não nos deixa nas trevas. Jesus não nos deixa na ignorância. Jesus não nos deixa tropeçar, porque Ele ilumina e mostra para nós como devemos andar. Por isso que esse texto que eu falei aqui para vocês, que vocês estão vendo aqui em cima, e o que eu falei para vocês aqui em João 8,12, tem tudo a ver. Fala de andar. Quem me segue não andará nas trevas. O que é seguir Jesus? Tem gente que pensa que né? Cadê Jesus para eu seguir Ele, para ficar andando aqui atrás dele? Não, você não vai ver Jesus para você andar atrás dele. Seguir Jesus é obedecer o que Ele manda aqui na palavra. Isso que é seguir Jesus. Quem me segue, ou seja, quem obedece a minha palavra, não andará nas trevas. Não andará na ignorância, vai andar na luz, vai andar sabendo tudo o que está vendo e sabendo por onde andar e por onde também não andar. Quem é de Jesus sabe aonde pode ir e onde não pode ir. Sabe até onde deve ir e sabe aonde não deve ir. Não é verdade? Quem é de Jesus sabe o que deve ouvir e o que não deve ouvir. Eu gosto de fazer caminhada. Eu faço caminhada toda semana, mas eu gosto de fazer ao ar livre. Eu não gosto de academia, porque eles pensam que em academia todo mundo gosta daquelas músicas que eles tocam lá. Eu não gosto de academia. Aquelas músicas do mundo tocando lá o tempo inteiro, as músicas de Satanás tocando lá o tempo inteiro, e as pessoas lá fazendo a sua caminhada na esteira, alguma coisa assim, né? Só porque está numa academia. Não, eu não gosto dessas músicas. Eu vou caminhar sozinho, ponho o meu fone de ouvido, fico ouvindo nossas pregações aqui e orando a Deus, muito beleza, tranquilamente. Não gosto de academia, para nenhuma coisa, nenhum tipo de coisa. Teve uma época que minha esposa e eu fazíamos hidroginástica, né? Fazíamos hidroginástica numa piscina, e a mulher que estava lá orientando, pronto, né? Era só axé, daqui a pouco eu e minha mulher dançando axé. Mas que negócio é esse? Vamos parar com esse negócio. Dentro da piscina. Não, quem é de Deus não dança essas coisas. Quem é de Deus não ouve essas coisas. Quem é de Deus não aprecia a harpa de Satanás. Músicas do mundo é chamada de a harpa do diabo. Vai deixar o diabo te encantar com a música dele? De jeito nenhum. Nós cantamos músicas que adoram a Deus. Cantamos músicas que adoram a Deus. Ok? Cantamos músicas que adoram a Deus. Então buscamos o que é de Deus. Quem é de Deus sabe o que deve ouvir e sabe o que não deve ouvir. Quem é de Deus sabe o que deve ver e sabe o que não deve ver. E tem umas coisas que nem deve ver, mas às vezes pode. Tem coisa. Então quem é de Deus sabe o que, entre aspas, pode ver e o que não deve de forma alguma ver. Isso fala muito aí do que é visto aí nessas telas, tá? Nessas telinhas. Cuidado, nem tudo você pode ver. E não é porque é criança e adolescente não, tá? Tem coisas aqui que são proibidas para menores de 300 anos. Né? Ninguém pode ver, de nenhuma idade, ninguém pode ver essas coisas, tá? Ninguém pode ver essas coisas. Por isso que Davi, o rei Davi, aqui no Salmo, no livro dos Salmos, ele fala assim, quando eu estiver lá dentro da minha casa, mas isso vale hoje para qualquer lugar, tá?
terei o coração limpo e não colocarei coisas injustas diante dos meus olhos. Não colocarei coisas injustas diante dos meus olhos. Mas claro, não vou ficar assistindo porcaria, não vou ficar ouvindo o que não presta. A maioria dos filmes, séries, até desenhos de hoje, colocam um monte de palavrões, pessoas falando palavrão, pessoas falando o que não deve falar, uma linguagem feia, uma linguagem suja, palavras sujas, xingamentos. Amados, a Bíblia diz que o anticristo vai se manifestar como um animal muito feio, uma besta, cercada de nomes blasfematórios em todo o seu corpo, cheia de palavrões. Essa é a linguagem de quem não é de Deus. A linguagem de quem não é de Deus, tá? São palavras sujas, palavras feias, palavras que filhos de Deus não devem falar. Filhos de Deus devem falar a palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quem fala muita porcaria é porque o coração está cheio de porcaria. E da onde veio todas essas porcarias? Das coisas que essas pessoas andaram assistindo, ouvindo, meditando. Porque não andaram meditando na palavra de Deus todos os dias. É meditar na palavra de Deus, que aí você vai ter luz. A palavra de Deus vai mudar o seu comportamento, o jeito como você se comporta, o jeito como você se conduz na vida. E é por isso que o salmista colocou aqui, do texto em hebraico, o pé no singular e o caminho no singular. Meu pé e meu caminho. Meu pé e meu caminho significa que cada um tem que tomar cuidado, tá? Onde põe o pé, onde caminha, onde anda, como caminha, como se comporta, como se conduz, tá? Aqui na igreja a gente não fala muito sobre regras de vestimentas, mas cada um tem que aprender a se vestir, no mínimo de maneira decente, nunca se vestir de maneira indecente, se vestir de maneira decente, tá? E também, outra coisa que a Bíblia fala sobre vestir, é se vestir com modéstia, com modéstia. Tem gente que só quer roupa de marca, tá? Que uma camiseta daria para comprar 10 camisas. Não, mas aquela de marca eu tenho que ter, né? Tem aquela do jacarezinho assim, Lacoste, né? Lacoste, né? Aí uma vez eu vi um cara com uma camisa assim, lascou-se, que não era daquela marca, né? Vestir-se com modéstia e com decência. Eu tenho que saber como me vestir, tá? Hoje em dia surgem muitas modas aí de como cortar o cabelo. Será que cortar o cabelo sempre do jeito que essas modas estão indicando aí fica legal? Assim, para quem é de Deus, para quem é filho de Deus, para quem é servo de Deus, tem certos cortes de cabelo que não dá certo. Tem certas pinturas de cabelo que não dá certo. As pessoas com os cabelos coloridos aí, parece... né? Tem pessoas que parece que o cabelo delas, né, é aquele sorvete napolitano, né? Tem três cores diferentes no cabelo. Mas o que é isso? Né? Tem certas coisas que, para quem é filho de Deus, pode levantar certos questionamentos, não é? Ontem eu falei aqui, por exemplo, sobre tatuagens, né? Essas coisas para filhos de Deus, isso são coisas convenientes.
Filhos de Deus, a partir da palavra de Deus, tá? Ele lê a palavra de Deus para entender o que é conveniente, o que não é conveniente. E pensar no seguinte, se as pessoas que estão me vendo vão ver Deus em mim, ou vão me ver igual a um palhaço por aí. Um imitador de algum ídolo, de algum homem por aí, de algum modelo por aí, e não um imitador de Cristo. Você quer imitar Cristo? Então, as únicas marcas que você pode trazer é da cruz. As marcas que Jesus tem é da cruz. Quer imitar Jesus? Quer ser Jesus? As únicas marcas que você pode ter é da cruz. Paulo falou assim: ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, as chagas de Cristo. Quer imitar alguém? Nós que somos filhos de Deus, só temos um a imitar: Jesus. Nós imitamos Jesus. Nós queremos viver como Jesus. Aonde quer que você esteja, tem que ser como Jesus. Lá, o que Jesus faria ali no seu lugar? O que Jesus diria ali no seu lugar? Como Jesus agiria diante daquela determinada situação? Isso é ser de Jesus. Então, vou colocar outra diferença de escola para a palavra de Deus. Na escola você aprende muita coisa porque você é obrigado a aprender, mas nem tudo aquilo você vai praticar depois na sua vida. Só vai praticar aquilo que for direcionado depois para a sua profissão. Mas o que não for, você vai deixando para trás. Tanta coisa que eu estudei que eu deixei para trás, nem mexo com elas hoje. A palavra de Deus não é assim, não. A Bíblia, tudo que você aprende aqui é para fazer, tá? É para fazer, é para praticar, porque a Bíblia mostra como quem é filho de Deus deve viver. Como que o filho de Deus deve se comportar. Como o filho de Deus deve se conduzir. É isso que significa aí essas duas coisas, o pé e o caminho. O pé e o caminho. O salmista está dizendo aqui, quando ele fala assim: lâmpada para o meu pé é a tua palavra é a luz para o meu caminho. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, o contrário do que muitas vezes vocês já ouviram por aí, tá? Ele está dizendo assim: olha, eu não vivo de qualquer jeito. Eu vivo do jeito que Deus manda eu viver. Eu não me comporto de qualquer jeito. Eu me comporto do jeito que Deus quer que eu me comporte. Eu não me conduzo na minha vida de qualquer jeito. Eu me conduzo na minha vida do jeito que Deus manda eu me conduzir na sua palavra. Mas isso aqui, sabe o que é isso que eu estou falando para vocês hoje aqui? Isso se chama a simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho não é complicado, ele é simples. A vontade de Deus não é complicada. A vontade de Deus é simples. Deus só quer que cada um de nós faça o que Ele mandou. Porque o que Ele mandou é certo, o que Ele mandou é justo, o que Ele mandou é correto, o que Ele mandou é bom. O que Ele mandou está escrito aqui, na sua palavra. A palavra que tem que ser a minha lâmpada. A palavra que tem que ser a minha luz. A palavra que tem que ser o meu critério de vida. E não o que outras pessoas estão falando, e não o que o mundo está falando. É o que a palavra está falando. É desse jeito que eu tenho que viver. É desse jeito que eu tenho que me comportar. A palavra manda eu orar, eu tenho que orar todos os dias.
Tem gente que pensa que orar é coisa de adulto. Não, criança tem que começar a orar. Pai e mãe tem que começar a delimitar alguns minutos. Eu quero que você vai orar ali por alguns minutos, depois volta aqui e fala para mim o que você orou. O que você orou ali a Deus. Para orientar o filho. Tem que ensinar os filhos a orarem. A minha esposa está brigando com adultos aqui, que não estão nem adultos orando. A Bíblia não fala orar sem cessar? Orar sem cessar? Então por que está cessando? Não está andando conforme a Bíblia? A Bíblia manda orar. A Bíblia manda meditar na palavra pelo menos uma vez por semana, não é verdade? Hã? Todos os dias, diariamente, diuturnamente. Parece que Deus, parece não, Deus é Deus, né? Deus sabia que essas coisas iam aparecer e todo mundo ia colocar isso aqui no meio dos olhos. Sabe o que Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 6? As minhas palavras estejam como um sinete diante dos teus olhos. Em vez de colocar qualquer coisa diante dos teus olhos, a palavra deve estar diante dos teus olhos. É isso que significa correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus é olhando firmemente para a palavra, é meditando firmemente na palavra, meditando dia após dia na palavra de Deus. Na palavra de Deus, ok? Pai e mãe devem ensinar para o filho o que é ler e o que é meditar, tá? O que é ler e o que é meditar. Vou dar uma dica assim, ó. Pega o seu filho e fala para ele ler o Salmo de número 1. Leia o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 só tem 6 versículos, tá? Então, meu filho, leia comigo aqui o Salmo de número 1. Vamos ler juntos. Eu quero que você leia. Você já sabe ler, então eu quero que você leia, né? Bendito, não é bem-aventurado, é bendito ou abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pronto. Lemos o Salmo número 1, tá bom? Lemos o Salmo número 1. Agora, meu filho ou minha filha, escolha um desses 6 versículos. Escolha um deles aí. Qual você quer escolher? Vamos supor, eu quero escolher o 3. Tá bom, então vamos ler de novo só o versículo 3 que você escolheu. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Então agora vamos meditar. Nós lemos o Salmo todo. Você escolheu um versículo para meditar. Vamos meditar. O que você acha? Sabe como a gente medita? A gente medita fazendo perguntas. Aí você pergunta assim, o que você acha que isso significa? O que significa esse homem aí que tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite? O que significa isso, ele ser igual a uma árvore plantada junto à corrente de águas? O que você acha que isso significa? E espere ele responder. E depois você vem clareando isso para ele. Amados, tem tanta coisa para fazer com a palavra de Deus. E os próprios crentes não estão fazendo nada, nem sequer lendo, porque estão ocupados com um monte de coisa que não é palavra de Deus. Deus diz através de Isaías: por que vocês estão perdendo tempo e dinheiro naquilo que não alimenta? Estão perdendo tempo e dinheiro naquilo que não alimenta, quando eu dei para vocês um alimento de graça.
no alimento de graça, pela minha graça. Mas vocês estão perdendo tempo e dinheiro pagando por aquilo que não alimenta vocês para o céu, não alimenta vocês para a vida eterna, tá? Não alimenta vocês para a vida eterna. Falei de academia aqui. Paulo fala para Timóteo: olha, o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas tem gente que não gasta tempo com as coisas espirituais com aquilo que gasta no exercício físico. O exercício físico para pouco é proveitoso. A piedade, que é o exercício espiritual, a oração, a meditação na palavra, o que estamos fazendo aqui, a congregação, tá? Para tudo é proveitosa, porque tem a promessa das coisas que agora são e das que hão de ser, das que hão de vir, da vida eterna. Você faz exercício para a sua vida na terra. Você medita na palavra para a sua vida eterna. Até rimou, hein? Você faz exercício para a sua vida na terra. Você medita na palavra para a sua vida eterna. Para a sua vida eterna. A musculação que você faz aqui não vai adiantar nada na vida eterna para você, viu? Viu? O exercício que você faz aqui na vida eterna não vai adiantar nada para você. Adianta, tem pouco proveito agora, porque é uma boa coisa para a sua saúde. Mas toma cuidado, porque muitos fazem isso por vaidade, não por saúde. E aí vaidade é pecado. E o salário do pecado é a morte. Vaidosos são condenados. Deus condena a vaidade. Vaidade faz parte de orgulho, de soberba, e Deus quer nos ensinar humildade. Estão vendo como coisas simples que eu falei hoje aqui? Coisas simples, essa é a simplicidade do Evangelho de Cristo. Deus só quer que nós sejamos iluminados pela sua palavra. E assim vivamos, andemos, nos comportemos na vida de acordo com a sua palavra. Ou se ali tem pessoas que dizem que são amiguinhos meus, mas eles não estão se comportando direito, eu não coloco o meu pé lá. Eu não coloco o meu pé lá, porque o meu pé é iluminado pela tua palavra. Ou aquelas pessoas ali não andam no teu caminho, Senhor, então eu não vou andar com elas, porque para andar com elas eu tenho que sair do caminho. Então eu não vou andar com elas. Eu não vou andar com elas. Olha, quem é de Deus não pode ter medo de solidão nessa terra. Porque se você quiser muita companhia, você vai se lascar inteirinho. São poucos com quem você de verdade pode andar, pode se comportar juntos, pode se conversar juntos, porque terão as mesmas palavras, as mesmas orientações da palavra de Deus, iluminando o seu modo de viver em Cristo Jesus.